A relação entre jornalismo e crimes é marcada pela grande audiência do público e controvérsias. Apesar de manter um papel importante em informar e fiscalizar, às vezes ultrapassa seus limites éticos, adotando um tom sensacionalista para atrair mais audiência. Isso inclui manchetes exageradas e julgamentos antecipados, o que pode influenciar a opinião pública, prejudicar a imagem dos envolvidos e comprometer a presunção de inocência. No Brasil, a cobertura jornalística de crimes sempre teve grande espaço na mídia, seja na televisão, no rádio, em jornais impressos e agora, recentemente, nas redes sociais. Casos de violência urbana, crimes passionais, sequestros e assassinatos com detalhes chocantes costumam ganhar destaque e mobilizar a opinião pública. A cobertura, muitas vezes guiada por emoção ou busca por audiência, pode tanto informar quanto distorcer a realidade. Vamos agora relembrar alguns casos emblemáticos que repercutiram fortemente na mídia brasileira e como a mídia atuou de diferentes formas. No dia 30 de dezembro de 1976, a socialite mineira Ângela Diniz foi assassinada a tiros pelo seu próprio marido, Doc Street, em sua casa de praia no balneário de Búzios, Rio de Janeiro. O crime ocorreu após uma discussão entre os dois. Doca se entregou à polícia e assumiu o homicídio, alegando ter agido por legítima defesa da honra, argumento comum na época para justificar feminicídios. Ângela era uma mulher livre, divorciada e de comportamento considerado moderno para os padrões conservadores da época. Isso influenciou fortemente a forma como o crime foi percebido. A imprensa da época dividiu a opinião pública, com parte da cobertura culpabilizando a vítima, retratando Ângela como uma mulher provocadora, decadente e imoral. Muitas vezes, ao noticiar sua morte, listava alguns acontecimentos que ajudaram a prejudicar a sua imagem. Doca foi apresentado como um homem de família, supostamente levado ao limite por uma mulher fora dos padrões tradicionais. O discurso da legítima defesa da honra foi amplamente divulgado pela mídia, reforçando o machismo estrutural e transformando Doca em um herói. Durou quase 20 horas o julgamento de Doca Street. Hoje, às 10 da manhã, foi dada a sentença. Condenado a 1 ano e meio, Doca já está em liberdade. Qual a sua opinião sobre a sentença do Doca Street? Olha, eu achava que ia ser solto mesmo. Porque eu acho que tem tantas pessoas piores na cidade que devia ser preso, não é ele não, ele cometeu uma coisa simplesmente. A senhora ficou satisfeita com a sentença? Fiquei sim, fiquei. Por quê? Porque eu queria isso, eu queria que ele fosse absolvido, não sei por quê. Em 12 de junho de 2000, um ônibus da linha 174 foi sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, um rapaz em situação de rua no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O sequestro durou cerca de 4 horas e foi transmitido ao vivo por várias emissoras de televisão, em tempo real, para todo o país. Sandro manteve refém sob ameaça e, no final, uma das reféns, Geisa Gonçalves, foi atingida acidentalmente por um disparo da polícia durante uma tentativa de resgate e 2 disparos efetuados pelo sequestrador. Sandro foi imobilizado, colocado dentro de uma viatura e morreu por asfixia, causada por policiais militares. E qual foi o impacto da mídia neste caso? Primeiro, que a mídia tratou a ocorrência como um espetáculo, com câmeras em todos os lugares e cobertura extensiva, mostrando todos os movimentos do sequestrador e da polícia. No início, o Sandro ficou bravo com a presença dos jornalistas, e esse é um daqueles casos que a mídia só piora tudo, porque de alguma maneira fez o Sandro se sentir mais acuado ainda. E depois o Sandro começou a se sentir no controle, no centro da situação. A cobertura foi sensacionalista e em tempo real, o que poderia ter causado trauma nas pessoas que estavam assistindo a transmissão em suas casas. A imprensa não filtrou as informações, trouxe detalhes que poderiam até ter colocado a vida dos reféns em risco. Poucos veículos naquele momento
questionaram as causas sociais por trás do crime, como a exclusão social, o abandono estatal e a violência urbana. Só após o desfecho trágico que foi a morte de Sandro e de Geisa, que a mídia, os jornalistas e documentaristas começaram a pensar sobre a vida, o passado de Sandro, que havia sido sobrevivente da chacina da Candelária em 1993, onde vários meninos de rua foram mortos por policiais, levantando a temática da violência policial no Rio de Janeiro. A cobertura jornalística de crimes não é apenas uma questão de informar, é também uma questão de ética, responsabilidade e humanidade. Como vimos ao longo deste vídeo, quando a mídia escolhe espetacularizar o sofrimento, antecipar julgamentos ou ignorar o contexto dela, ela pode deixar de ser aliada da justiça e se torna parte do problema. Por isso, a questão fundamental é refletirmos: qual é o papel da imprensa? E ainda mais, qual é o nosso papel como futuros profissionais da comunicação? Por trás de cada manchete, de cada personagem ou fonte, existe uma vida, ou várias.